Assim como o Fábio disse, assim como o Thiago disse, eu acho que é difícil hoje em dia alguém não ter interesse nessa área da tecnologia, ainda mais porque é uma área que está super relacionada com profissão, com educação, enfim, de certa forma está intrínseco na realidade de todo mundo hoje em dia e a tendência é que isso só aumente. Se, Thiago, você puder dizer pra gente como que começou isso de inteligência artificial, de especificamente essa tecnologia, como ela surgiu, enfim, o objetivo dela, como realmente foi o começo da inteligência artificial? Bom, teve início durante a Segunda Guerra Mundial, né, os esforços relacionados à comunicação em si, não apenas a inteligência artificial, mas muita coisa evoluiu nessa época, né? E aí eu gosto de pensar assim, utilizando um conceito de abstração relacionado à inteligência artificial, mesmo porque é um tema muito grande da gente abordar em poucas horas, assim, né? Eu gosto de pensar assim, que a inteligência artificial, ela é um conjunto de modelos de computação que visa tentar produzir o mais perto possível do nosso raciocínio humano, né? Então, você tem uma série de mecanismos que envolvem machine learning, envolvem redes neurais, armazenamento e gestão desses dados todos, né? E aí você tenta aproximar com a computação, você tenta aproximar a produção de uma capacidade superior de algoritmo, né, no caso. Trazendo assim para um conceito mais prático, a gente vê como é que é a forma de aprendizado do ser humano. Se eu passei, por exemplo, com um bebezinho na praça, assim, a gente quero explicar para ela, olha, você viu um cachorrinho ali, aí ela vê aquele bicho de 4 patas, né? E aí o que ela extraiu daquilo? Para ela, aqueles parâmetros e atributos que ela está visualizando ali, aquilo já constitui o uau, por exemplo. Então, se a gente passar e andar mais um quarteirão e ver um porquinho, ela vai entender como um uau, porque é o que ela capturou de informação daquilo. Se a gente for considerar a programação, a lógica da programação estruturada, linear, a gente tem a lógica nítida, né? Ou lógica booleana. Na programação, a gente trabalha dessa forma. Então, você escreve aquele código e ele tem verdadeiro ou falso. Então, ele não tem mais caminhos que isso. Então, basicamente, o programa, quando é desenvolvido, um convencional, né, ele tem um caminho que o programador define para ele. Já naquela época, surgiu também esse conceito de lógica difusa, né, que uma verdade ela poderia não ser absoluta, assim como algo falso não seria um falso absoluto também. Né? Então, você deixa de ter a lógica booleana, que segue por caminho A ou caminho B, e você tem uma forma de definir porcentagem em cima disso. Então, algo pode estar mais próximo da verdade absoluta, assim como pode estar mais próximo do falso. Então, a partir daí você consegue, utilizando algoritmos, você consegue definir caminhos por onde algo pode seguir que chegam mais próximo de definir algo, entendeu? Às vezes pode ser até um pouco confuso assim, mas então dessa forma como a gente pode meio que definir, com base em algoritmos, a gente pode definir a inteligência artificial, certo? Para, acho que contextualizar mais a questão de algoritmo, um exemplo que eu usava bastante quando eu dava aula de programação, eu falava para meus alunos, vamos criar um algoritmo da função de passar manteiga no pão. E aí eu falava assim, quando você vai pensar com um raciocínio lógico, você precisa definir todas as etapas por onde passa, até a gente conseguir pegar a manteiga, passar no potinho e aplicar no pão. Aí dava alguns exemplos, né? E aí eu pedia para eles, olha, agora vocês vão criar esse algoritmo, então vocês vão criar o primeiro sistema de vocês. Aí eles iam lá. Bom, primeiro você pega a faca, aí você pega a manteiga e passa no pão. Aí eu pegava a faca com uma mão, pegava a manteiga com a outra, virava a manteiga e esfregava no pão. Porque o computador, ele é burro por si só. Ele não entende ele não consegue raciocinar. Então ali você tem que dar instruções extremamente lógicas e completas para que ele consiga executar uma função. Bem específicas. E aí então você vê que a partir disso daí você consegue construir um conceito de importância de todas as etapas desse processo. Um programa que poderia rodar com poucas instruções, na prática ele não roda, né? Ou então ele tem um mau funcionamento. E aí se você define uma série de
de rotas para que essa aplicação siga, você consegue efetivamente concluir ela. A gente fala que o programa sempre tem a mente do programador envolvida. Então, se alguma coisa não foi contemplada no processo de desenvolvimento daquela aplicação, o programa tende a falhar em algum momento, certo? Já com a inteligência artificial, a gente tem uma forma de treinar o equipamento, treinar o programa, para que ele consiga executar uma tarefa que seria de raciocínio lógico do ser humano. Uhum. Então a gente submete essa aplicação a uma série de algoritmos e uma quantidade massiva de dados. Então esses dados eles acabam treinando o programa. E aí a gente consegue meio que passar uma forma de que daquele algoritmo, daquele programa que foi treinado, que ele consiga exercer uma função no final das contas, né? Então, assim, sempre que a gente fala de inteligência artificial, vem na mente aquela cena do Exterminador do Futuro falando pro Kyle Reese, né? Protege a minha Sarah. Né? Só que na realidade a gente está bem longe, pelo menos nas próximas décadas, de uma inteligência artificial que tenha consciência. Né? Então pode parecer um truque de mágica muito lindo na hora que você está conversando com o equipamento e ele está te respondendo, mas existe todo um contexto por trás disso que envolve muito processamento e zero de consciência. Né? É a visão do programador que está ali. Então um dos medos também seria isso, né? Acho que vai ser um tema mais para frente, né?